Então, gente, boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês que estão nos assistindo ao vivo e a todos que vão nos assistir posteriormente também. É um prazer tê-los aqui com a gente nessa noite. Gostaria de agradecer também ao Dr. Pedro Frâncio Filho por ter aceitado o convite e dividir um pouco do seu grande conhecimento e experiência com a gente. Meu nome é Ana Clara Pimenta, eu sou engenheira agrônoma e mestre em produção vegetal pela Federal de São João del Rei, especialista em agronegócios pela USP e atualmente eu sou consultora do sucesso do cliente aqui na Verde Agritech. O nosso encontro com os gigantes de hoje é sobre nutrição, correção e bioativação de solos, silvicultura e LPF de alta produtividade, metodologias inovadoras mostrando a ciência na prática em todas as regiões do país e no exterior. Nosso grande convidado é o Dr. Pedro Frâncio Filho. Dr. Pedro é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Estadual de Londrina, com mais de 15 anos de experiência em consultoria agrícola no setor de agricultura florestal e especialista em alta produtividade florestal. Hoje, ele é consultor, instrutor e palestrante na Frâncio Soluções Florestais e coordena programas de desenvolvimento e fomento florestal. Além disso, ele ministra palestras e cursos sobre silvicultura, agrossilvicultura e outros assuntos no Brasil e em países da América Latina, Europa e África. Agora eu vou passar a palavra ao Dr. Pedro e fica à vontade aí, Pedro. Show de bola, show de bola. Obrigado aí a todos pela participação, pela presença. Agradeço imensamente a participação, a presença de vocês. Vamos contribuir, compartilhar algumas informações, algumas experiências com vocês, até para refletir, para não fazer mais do mesmo e esse tempinho que nós vamos passar junto aí, vou buscar ser mais eficiente possível nos recados que nós vamos compartilhar. É importante esclarecer para vocês que nós não trabalhamos com metodologias convencionais, né? Os resultados de produtividade que nós obtemos não é fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Então, isso já deixando bastante claro, nós não trabalhamos com metodologias hoje utilizadas no convencional da floresta, da agrofloresta ou da produção brasileira, né, de modo geral. Então, nós trabalhamos com metodologias já consolidadas, né? Mas metodologias diferentes. E silvicultura aplicada de A a Z, o ILPF de A a Z, com enfoque em alta produtividade. Então, só para fazer uma introdução breve, para vocês terem uma ideia, hoje a média nacional de produtividade de eucalipto aí, hoje da produção florestal brasileira, ela está em torno de 40 cúbicos hectare ano. Nós temos 62 a 89. Nós partimos de 50% mais, até o dobro, mais que o dobro, né, da média nacional. Temos alguns casos que estão no terceiro ano de medição, com áreas aí que estão nos surpreendendo a campo, né? Já tivemos aí uma entrevista, foi até interessante, com o Eus da Cana Florestal. Ele estava com uma média de 75, que é um cliente nosso, e aí falamos em obter mais de 100 cúbicos hectare ano. E nós já estamos com resultados a campo, que já no terceiro ano está prometendo uma projeção muito interessante. Então, é uma questão de você fazer uma silvicultura adequada. Evidentemente, o que limita é a água. Então, em regiões que chove mais, produz mais, né? Isso é um limitante de produção em qualquer área, né? Então, a gente precisa estar atento também a todos esses fatores. Eu vou compartilhar todos esses detalhes também com vocês. Em pinos, nós temos aí média de 51, 45 a 57, na variante dos nossos clientes, na verdade. Trabalhamos com correção de pinos aí há aproximadamente 16 anos, né? E a bioativação de sistemas. Então, correção, quando eu falo, né? A Verde tem vários produtos nesse sentido, calcário, gesso, fosfato e potássio. Então, a gente corrige o sistema, né? Numa base de equilíbrio de carga de solos, não trabalhando com metodologias convencionais. E na pecuária, falando, né, aproveitando essa analogia, nós temos de 4 a 7 UA a pasto, e nós temos aí na agricultura, pensando em soja, que talvez seja mais conhecida, isso uma média até interessante, vai de 82, 84, até alguns clientes que passam de 100 sacas aí por hectare, evidentemente que não fazendo metodologias convencionais. E é curioso que as pessoas que têm alta produtividade na agricultura, na fruticultura, na cafeicultura, na silvicultura, na ILPF,
ela segue uma metodologia diferente, né, que é uma metodologia de equilíbrio de carga de solo, que é de William Albrecht. Eu conheci essa metodologia através do pessoal da Labor Solo, né? Eu tive aula com o Vieira e com o Fioreto, quando eles me deram aprendi com eles aí na UEL, quando fiz na Universidade Estadual de Londrina. Eles são proprietários, sócios, né, proprietários da Labor Solo, que eu considero, sem sombra de dúvidas, o melhor laboratório de solo do país, mais confiável, na verdade, pelas metodologias utilizadas, apesar de ter muitos outros muito bons também, né, como a Ribersolo, Ribeirão Preto e outros que são interessantes, mas tem alguns que acabam sendo bem delicados. Então, vou fazer eu acho que assim, iniciar o nosso bate-papo falando um pouco do que a gente cuida, sabe? Desde, né, de planejamento, implantação, a condução, o manejo, né, os desbaces, as intervenções, as podas, até a colheita da madeira, para vocês entenderem um pouco desse processo e como nós obtemos aí essa máxima produtividade florestal, tá? Ou agro, silvo e pastoril. De ordem prática, a gente nós não trabalhamos com assim, experimento. Muita gente pensa, esses resultados que vocês têm são experiências de campo, em testes. Nós fazemos muito teste, temos muita parceria público-privada, mas são em áreas comerciais, tá? Então, nós temos aí clientes que vão desde 50 hectares, 100 hectares, 1.000 hectares, até né, vários clientes que passam de 10 mil hectares. Nós hoje atendemos aí aproximadamente 1.750.000 hectares entre maciços florestais, que são em torno de 980 mil hectares, e passa de 750 mil hectares de agro, silvo, pastoril, lavoura, pecuária e florestas, nos 16 estados brasileiros e 4 países fora. Então, nosso trabalho ele é bem consolidado a campo, não é um trabalho que nós estamos aí simplesmente testando, né? Um trabalho já bem consolidado, tanto que as imagens que eu vou passar para vocês aqui, as imagens que nós vamos compartilhar com vocês, são imagens de experiência de campo, nada mais do que experiência que nós vivemos aí nos clientes que nós atendemos, tá? Não isso levantado também em inventários contínuos, inventários já sólidos, medidos aí, com o intuito de compartilhar essas experiências. Fiquem à vontade para, caso vocês queiram intervir aí durante a apresentação e tirar alguma dúvida pontual, ou anotem, para que no final da apresentação nós venhamos aí a bater um papo. Eu acho que é o que mais... Eu vou tentar ser objetivo aí nos 30 minutos, 40 minutos, para que no final nós venhamos a bater um papo, trocando, né, experiências, tirando dúvidas de vocês, sem problema nenhum, papo reto, não temos nada a esconder, bastante claro tudo que nós fazemos. Então, fiquem à vontade para anotar, para no final vocês perguntarem, a gente responder. Temos muitas imagens, vídeos, a gente pode até compartilhar essas experiências com vocês, mostrando também essas informações a campo, tá ok? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, já abri aqui a apresentação. Então, a Francio, ela é uma empresa focada em consultoria, assessoria, palestras e cursos. Nós atuamos aí, como havia comentado, em todo o território nacional, né, compartilhando experiências e também contribuindo, informação profissional, fazemos muita capacitação em company. Na verdade, até a Ana Clara teve a oportunidade de estar conosco aí também na Fazenda da Barra, né, Ana? Lá em Nazário, lá em Goiás, com o pessoal, com o Roberto. Então, foi bastante positivo, uma experiência, né, em loco, né? Então, basicamente, trabalho com essa capacitação também em loco. E aqui alguns exemplos aí das áreas. Então, vou fazer uma introdução breve, a gente já segue com o roteiro aí. Aqui é uma área no interior do Paraguai que tem silvo pastoril, né, com pecuária de corte, no caso. Aqui é uma maciço florestal, essa área foi medida né, em parceria com a Federal do Paraná, teve 80 cúbicos hectarianos, que é um GPC 23, inclusive está o Laurindo da Salante, da Planflora, lá de Concórdia, um material genético grande, puro. Ele tem 80 cúbicos hectarianos, imagina que a média nacional é 40, né? Então, mais para vocês entenderem do que nós estamos falando, a gente está falando do dobro da média nacional com relação ao eucalipto, e temos aí várias experiências positivas com esse material genético, chegaram até 89 hectarianos nesse material genético. Temos vários outros, na verdade, que a nossa média, como eu falei, de 62 a 89, o que limita normalmente é a água, tá? Seguindo aqui, a questão esse material, até nessa foto, até para vocês saberem, ele está com 4 anos e meio. Foi um dia de campo que nós fizemos no Congresso Internacional de Biomassa em Curitiba, e essa área fica em Campo Largo, tá?
Aqui um solo, a profundidade da raiz, já para notarem, né, eu vou pedir bastante atenção de vocês durante a apresentação, essa é uma delas. Nós somos produtores de raiz. Gravem isso. Nós, produtores agrícolas, nós, o setor do agro, somos produtores de raiz. Tá? É muito importante vocês terem isso em mente, né, ter essa ciência que nós trabalhamos com produção de raiz. O que vem para cima acaba sendo o resultado que você faz para baixo. Então, cuide do solo. Né? Tem muita experiência na área química, física, biológica dos solos, e o solo é o cuidado, né, essencial para nós termos aí fisiologia, nutrição, água e saúde vegetal. Então, basicamente, quanto mais matéria seca nós tivermos para baixo, mais matéria seca nós temos para cima. Tá? Por isso a gente sempre fala calcário, gesso, fosfato, potássio, todas as correções adequadas. A exemplo disso aqui é uma área na África, né, de um cliente lá. Ele estava com 14 anos, começou a tombar. Ele trabalha com uso múltiplo, né? Toras e tudo mais. E acabou que as árvores começaram a tombar, começou a ter problema aí com 12 anos acima. E nós, em loco, levantamos aí que o problema era 78% de alumínio tóxico, imagina só. Ou seja, não tem como produzir num lugar desse sem aplicação de calcário e gesso. Né? Nós precisamos neutralizar esse alumínio, disponibilizar cálcio na segunda camada e tudo mais para poder produzir. Então, vários diagnósticos que a gente levanta, né? Normalmente a floresta, ou a agricultura, ou a pastagem, ela não tem raiz, porque ela não está tendo condições químicas, físicas, biológicas de se desenvolver. Então, por isso, nós temos aí um protocolo, que a gente costuma dizer, são 54, na verdade são mais de 50, né? Quase 60 fatores listados, a gente fala que são 54 pontos, né? Que contemplam o ambiente. Nós elencamos aqui 40 itens dentro da filosofia técnica, para não ficar viajando um pouco na ciência, né? De uma sequência operacional importante para a silvicultura, desde o diagnóstico da área, planejamento florestal, espécie, reserva de mudas, limpeza da área, planejamento da amostragem de solos, coleta de solos, análises laboratoriais, o que pedir no laboratório. Né? Então, um exemplo, tem gente que não sabe nem o que pedir no laboratório. Né? Nós, 0 a 20, pedimos macro, micro, fosfomanescente, matéria orgânica e alumínio tóxico. Ou seja, precisa uma análise condizente, né, com a realidade. Não adianta, nós só podemos melhorar o que nós medimos, né? E 20 a 40 nós pedimos normalmente macro e micro alumínio tóxico para fazer a correção do alumínio, a neutralização do alumínio. Ou seja, aí vem as recomendações com base em equilíbrio de cargas e solos, né? Nós não trabalhamos com metodologias convencionais, e assim vai. Então, são 40 itens que nós diríamos assim, essenciais para uma boa produção florestal. Aqui tem o uso múltiplo, que conta com desramas e corte raso, e se for para biomassa, você teria aí em torno de 35, tirando aí as podas e os aleios desse manejo. Mas, basicamente, são muitos itens para nós darmos atenção para ter a máxima produtividade. Tá? E aqui é o resumo do resumo. Né? Lá a gente já resumiu um pouco, mas aqui seria... Né, por que eu coloco nessas duas colunas? A primeira coluna, que é até importante citar, essas imagens, tudo que está aqui é criação nossa, tá? A gente não trabalha com metodologias convencionais, então vocês vão me ver pouco citando ou até mesmo referenciando outros exemplos de outras situações, porque a gente criou um trabalho bem alinhado com o que a gente acredita no campo, vivendo a prática, ou seja, a teoria é uma coisa, mas quando você leva para o campo, você sabe que você vai adaptando, você vai melhorando, você vai aprimorando. Né? Então, a gente acabou criando bastante coisa nesse sentido. Outro ponto, né, que eu quero até colocar como reflexão aqui, eu vejo que tem muita gente da área, ou técnicos, né, mesmo. Quem falou que nós não somos capazes de mudar a ciência ou de criar uma nova ciência? Né? Hoje em dia, você vai pesquisar, normalmente você está referenciando... né, sei lá, um exemplo que eu vou dar aqui, Rodrigues, 1980 et al, entendeu? E cadê as referências boas, produtivas de 2000 para cá, 2010 para cá? Cadê as de 2022, né? Eu vejo que tem muita gente que está parada no tempo. Então, quando você para no tempo, quando você não faz mais nada, você está fossilizando. Então, é muito importante você estar inovando, você está buscando, você está criando. E quem falou que nós, engenheiros agrônomos, florestais, veterinários, zootecnistas, biólogos, enfim, todos os técnicos da área, somos capazes de criar, inovar e reinventar a ciência, ou mudar, ou até mesmo trazer coisa nova para isso. Então, a intenção aqui até é provocar, né? Para a gente não ficar no mais do mesmo, no repeteco, né? Até porque vocês vão ver que a gente trabalha com bastante metodologias um pouco diferente do convencional, mas aqui é um resumo prático.
Você vê aqui que em 7 meses, hoje em dia, quase ninguém planeja adequadamente uma área, tá? Então, é importante refletir. Por que eu falo em refletir? Porque tem muita gente hoje no campo que sabe muito mais do que muitos doutores, né? Então, eu vejo que é aliar a ciência a essa sabedoria que nós temos no campo. Eu aprendo todos os dias com nossos clientes, eu aprendo todos os dias com os funcionários que atendem nas fazendas. A gente tem que estar aberto. Aí você escuta uma coisa ali, aqui, acolá, e vai aprimorando o que você já faz de bom, tá? Então, uma outra reflexão para nós termos cada vez mais resultados positivos e produtivos aí também, e por que não de novidades ou de inovações aí que venhamos a trazer para os últimos anos, né, para ter, né, aí resultados científicos e técnicos e práticos, porque a pesquisa, ao meu ver, sendo sincero, tá? Eu não tenho papas na língua, não tenho nenhum medo de falar. A pesquisa, nos últimos anos, ela tem parado no tempo em muitas coisas. É muita publicação, é muito artigo. E a prática, eu quero os resultados que eu venha, né, trazer para o campo. Estava falando com o Thiago, que trabalha conosco hoje também. Pedro, vamos fazer alguma coisa que seja eficiente para ser, né, útil para o campo. Então, ele está, né, trabalhando no mestrado dele. Eu falei, Tiagão, é isso. A gente trocou umas ideias, acho que está aqui presente também escutando. Eu acho isso muito válido, de ter essa visão de aplicabilidade. A pesquisa ela tem que ter aplicabilidade. Não é muito importante nós termos essa visão também dessa aplicabilidade no campo. Porque senão eu estou pesquisando para quê? Para colocar numa gaveta, cara? Não funciona, entendeu? A gente precisa entender o que o produtor está precisando, tá? Então, eu tenho muito essa visão da ciência prática. O que vai ser útil para nós, né? E se a pesquisa andasse dessa forma, eu acredito que nós teríamos melhores resultados do que somente ficar publicando, né, por benefício próprio, muitas vezes. Então, outra reflexão aqui também, né, para contribuir. Então, aqui, sendo prático, vou agora seguir uma sequência de imagens aí para vocês. Colete de solos, que é um trato calador, trato holandês, trato sonda, né, enfim, rosca, o que for. Aqui são marcados os pontos de coleta, então é feita coleta aí a campo. Depois a correção, aqui na colônia Avólia, lá no interior do Paraguai, são clientes nossos lá no interior do Paraguai. Aqui o efetivo plantio, seja de manual, seja mecanizado, com matraca, o que for, da forma que, né, que for planejado. Aqui hidroretentores, nós trabalhamos com hidroretentores aí bem interessantes, não esses convencionais de campo, que tem muita porcaria no mercado, não tem que ter registro do Ministério da Agricultura, ele precisa ter um hidroretentor sério, né, para utilização, são polímeros aí que absorvem a água e liberam para a planta conforme a necessidade dela. Nós trabalhamos com alguns polímeros secos também, tá? Aqui a questão das medições, né? Então, os inventários contínuos que nós realizamos, capacitação em loco, né, no campo aí para o pessoal, para poder fazer essa medição, para ter mais acurácia, inclusive a gente faz fator de forma, então nós abatemos as árvores na parcela do inventário para poder fazer um inventário confiável e assim fazer um manejo adequado, seja de desbaste ou seja de corte raso, tá? Aqui alguns exemplos, vou passar rapidamente. Aqui um planejamento de uma área aqui em Angola, na região da Bibala, ali no Namibe, né, numa região bem seca, né, um dos desertos mais antigos do mundo, aquário tropical. Então faz planejamento da área, faz talhonamento. Após o talhonamento a gente projeta para depois fazer a execução. O que muda daqui para lá ou para qualquer lugar do mundo? Coleta-se o solo, envia para o laboratório, faz análise, segue o protocolo. Há um protocolo silvicultural a ser seguido para ter essas produtividades. Uma atenção de vocês agora, que estão escutando aí também, eu costumo dizer que a silvicultura de alta produtividade é a soma de acertos, assim como a péssima produtividade, né, os erros, ou até mesmo um projeto que não deu certo, é a soma de erros. Então, a gente está sempre tapando ralo. Quanto mais ralo você tapa, melhor aumenta a tua produtividade. Então, é importante você ter essa clareza, tá? Aqui são, por exemplo, baldes de plástico devidamente identificados. O que muda, como eu falei, da coleta daqui para lá? Qualquer lugar do mundo, se coletar o solo, existe uma ciência e você precisa seguir. Um feijão com arroz bem feito, dá uma coleta de solos, 0 a 20 para né, aqui no caso 0 a 20, 20 a 40, né, que a gente trabalha normalmente com floresta. Para agricultura, você pode até segmentar mais, né, no caso, essa questão da coleta e estratificar melhor, 0 a 10, 10, 20, 20 a 40, tá? Coletar os solos e aí as projeções aí desses cases aí para execução posterior. Então, o bem-estar no campo ele está diretamente ligado, né, a essa sequência operacional. Então, aqui são alguns exemplos, silvopastoril,
com pecuária de corte, com pecuária de leite, com ovinocultura, renque simples, renque duplo em curva de nível. Vou mostrar várias imagens aí de vários exemplos para vocês. Esse aqui é um modelo lá em Uberaba, produção machotal de baixo impacto, tá? Fica lá em Uberaba. Eu vou estar lá dia 6 de setembro agora, então coleta de solo, um solo degradado anteriormente. Aí depois fez soja com eucalipto, depois fez pasto com eucalipto, você vê aí, né, um resultado extraordinário aí, com 3 anos de idade, de um sistema silvopastoril bem implantado, aqui no caso com pânico, com maçai, né, e uma produtividade bem interessante. Nesse caso, né, assim, de produtividade, como eu falei, de 4 a 7 UA a pasto, e o que vai mudar é a precipitação normalmente, que vai para mais ou para menos. Aqui em Londrina, no norte do Paraná, é um sistema silvopastoril em quinconce, em renque duplo, tá? Braquiária, no caso, está sendo utilizado aí, se não me falha a memória, MG5. Então, a gente trabalha de acordo com cada cenário, área, o manejo do silvopastoril, nesse cenário de diversas projeções, de acordo com o planejamento. Então é importante, quem não trabalha com floresta, saber o que você quer com floresta, né? Saber qual a intenção tua com o projeto florestal de modo geral. Então, essa questão aí de você escolher a espécie, todo o processo, se você vai trabalhar com biomassa, vai trabalhar com energia, com celulose, com carvão, com serraria, então todo esse processo é importante para você saber como que você vai executar o teu projeto. Desde o planejamento em áreas planas, em áreas declivosas, em áreas semi-onduladas, em áreas com solo compactado, né? Tudo isso é muito importante para você saber como você vai posicionar os teus corretivos, os teus fertilizantes, a tua tecnologia, a espécie que você vai utilizar, né? Para você talvez aí ter a máxima produtividade. E nesse processo é importante levantar todas as condições climáticas, umidade, temperatura, precipitação, solos, química, física e biologia, e aí as plantas que você vai utilizar, para poder aumentar aí, né, a produtividade dentro do nível de manejo que você vai adotar, seja com poda ou biomassa, e aí sim alcançar a máxima produtividade. Então, um exemplo aqui de uma área em Cristalina, Goiás, você tem aí 2 solos completamente diferentes na mesma área, no mesmo talhão, né, na verdade, e aí por isso você vai acabar, você vê que está seco lá no fundo, né, é uma região seca, e você acaba tendo uma resposta muito positiva à correção, porque os 2 talhões não deu diferença nenhuma em produtividade, praticamente, entendeu? Porque um talhão teve, acho que, se não me engano, 5 toneladas de calcário, 3 de gesso, mais potássio, mais fósforo, outro teve 3 de calcário, acho que 1,5 de gesso, se não me engano, mais potássio, mais fósforo, de acordo com a recomendação. Então, a gente faz todos os processos e depois corrige. O que nós cuidamos, o que nós avaliamos nesse cenário, na parte química, física e biológica? Na parte química, a questão da matéria orgânica, pH, alumínio tóxico, macronutrientes, micronutrientes e CTC. Isso são informações que nós precisamos para poder fazer uma boa recomendação. Na parte física, textura, densidade, capacidade de retenção de água. E na parte biológica, nós trabalhamos com a questão da diversidade, a biomassa e a atividade microbiana. Então, são alguns pontos cruciais para você acertar, né, nessa inserção aí, na interseção aí, o equilíbrio da planta, solo-planta, né? Química, física e biologia, não dá para esquecer de algum deles, não. Então, é um processo, né, importante para você obter essa máxima produtividade. Teve até um artigo que eu falei aí sobre essa questão da bioativação dos solos florestais, onde nós tivemos aí 27% em média de produtividade usando bioativadores e micro-organismos, né? Para aumentar a eficiência na decomposição da matéria orgânica, da palhada dessas folhas, galhos, no caso do pinos acículas, né, tronco. Então, tudo isso, eu vou até mostrar um vídeo aí no final para vocês verem o quanto tem de resposta, né, a bioativação e micro-organismos, né? Você pensa assim, a vida inteira nós jogamos, o primeiro, pastagem degradada, né, ela tem até um adjetivo, né, pastagem degradada. Né? É interessante refletir. Hoje em dia não fala em pastagem normal. Pastagem ela parece que tem até um adjetivo. Né? Normalmente você levou anos exportando nutrientes através da carne. Então você teve sempre essa exploração de nutrientes, né? de anos, décadas, né? Alguns casos até séculos. E nunca devolveu nada, nunca corrigiu o solo. No caso da agricultura, a utilização de defensivos agrícolas, como inseticidas, fungicidas, herbicidas, você acaba sempre aplicando os IDAs, né, que acaba diminuindo essa questão dos micro-organismos do solo.
Então, essa biota, essa macro e microfauna do solo está cada vez mais sendo agredida. E ninguém está pensando em jogar a vida, né? Eu acho até engraçado que tem gente, quando você fala para jogar uma grama de Alai, né, no caso, um herbicida que mata, o cara, pô, ele acredita. 30 gramas por hectare, 30 ml aí de qualquer herbicida, né, forte, ou até mesmo qualquer ida, né, inseticida, o cara acredita que vai matar, vai controlar. Agora, quando eu falo em jogar a vida, muita gente fica se questionando, né? Então, eu acho que assim, é interessante, né, esse mundo biológico. Nós trabalhamos com essa metodologia de correção de solos já, como eu falei, há mais de 16 anos. Fui apresentado a ela aí há 20 anos aproximadamente. E a bioativação, a minha tese foi em restauração de solos degradados. Então, eu trabalhei muito nessa parte química, física e biológica, micro-organismos e solos. Fiquei aí até o Marco Antônio Nogueira, que foi um professor, hoje está na Embrapa, né? Ele foi meu professor na época na UEL, né? Microbiologia, tive uma grande experiência com ele. Então, é muito legal, porque isso já tive essa experiência lá de trás, e há 8 anos, aproximadamente, fui, talvez aí, meio que cada vez mais emergindo nesse mundo de biológicos para o solo, tá? Para o solo. Tá? Então, aí alguns resultados, aí tricoderma, a gente trabalha com micro-organismos, tricodermas, os períodos, microbacilos, também com outros resultados aí com actinomicetos, né, de modo geral. Olha só o resultado de solos bioativados, né? Então, são solos vivos, onde você tem muito micro-organismo ativando o sistema. Então, o nosso passo, como eu falei, quimicamente corrige calcário, gesso, fosfato e potássio. E a questão biológica acaba trabalhando com os bioativadores e micro-organismos. Uma coisa muito importante, até, né, para citar para vocês, eu vou na sequência dizer falar um pouco mais sobre isso, a questão da correção equilibrada. A gente corrige o solo com base nessa metodologia com equilíbrio de cargas. Então, sempre joga calcário, gesso, fosfato e potássio. O solo está ruim, então ele não trabalha sem equilíbrio de cargas, pensando no fosfato e no potássio também, tá? E uma coisa meio curiosa, até para muita gente saber, que nós quase não usamos N, né? Quando muita gente fala, ureia, fertilizantes, a base de N, nós quase não usamos N. É bem curioso isso, né? Porque o hemisfério sul, seja com plantas de cobertura, com micro-organismos, eu vou falar um pouco depois sobre isso, ele tem a capacidade de fazer a fixação biológica de nitrogênio, né? Então, você pegar o hemisfério norte, não consegue fazer isso devido à situação, que eles têm neve lá 6 meses no ano, uma situação mais fria, mais delicada para micro-organismos. E no hemisfério sul, já não. Nós temos aí a capacidade de reter algo que está de 72% a 78% na natureza, que é no ar, né? Que é o nitrogênio, se nós usarmos mais eficientemente o solo para fazer isso, né? Então, isso é muito importante. E olhando aqui para aproveitando até quando eu tive o contato com a Verde, eu achei muito legal aí não somente o K-Forte, mas os produtos deles, porque quando você aplica, eu sempre passo nas nossas recomendações as opções. O cara pode aplicar KCl, ou aplicar o K-Forte, né, no caso. Tudo bem, ele é 10% de potássio, né? Porém, ele não tem CL. O CL, e aí você vai fazer custo-benefício, tal, enfim, mas o cloro, só para refletirem, outro ponto de reflexão, o cloro ele é usado para matar fungos e bactérias em piscina. O cloro não é usado para limpar a piscina? Então, você imagina o que ele não faz na Terra. Só para refletir, eu não sou... Assim, eu passo a recomendação para o cliente, ele que vai tomar a decisão. Mas, evidentemente, que você tem hoje tecnologias no mercado que você pode evitar o uso de idas, né, que podem acabar com a vida do solo. Então, a gente pode trabalhar com uma linha um pouco diferente, uma linha um pouco mais eficiente e inteligente nesse sentido, ok? A questão de utilização de extrato piralenhoso, eu trabalho com produção de carvão e extrato piralenhoso, né? Carvão especial para churrasco, clientes nossos, então a gente usa o extrato piralenhoso também como uma boa fonte aí de micronutrientes, né? Micronutrientes, ele tem uma boa condutividade elétrica e acaba sendo adjuvante de herbicida, diminuindo a utilização do herbicida em 25%. É muito interessante. Né? Tem registro do Ministério da Agricultura para essa finalidade, é muito show realmente os resultados que nós temos aí com a utilização, além de você agregar valor na madeira com o carvão especial para churrasco e o extrato piralenhoso, ao invés de vender para lenha ou biomassa a qualquer preço, ainda, dependendo da região do Brasil. Tá? Seguindo aqui, então, com a questão
dos resultados a campo, aqui nós temos áreas aí, aqui na Nato Participações, estava lá com ele semana retrasada, lá em Curitibanos, lá no Guilherme Gaboard, né, que está o Anderson, que é engenheiro florestal, que trabalha com eles. Aqui um pinos com 6 anos de idade, um resultado muito bacana, com 14 a 18 anos pode fazer corte raso, né, de pinos, então é um resultado muito expressivo de produtividade. Nós tivemos uma área que nos surpreendeu muito semana retrasada aí, com relação à questão do pinos mesmo, não tem nada na região igual, correção bem feita e a bioativação de sistemas. Então, acho isso muito legal, né? A questão dos resultados estão visíveis aí a campo. Porque uma área de eucalipto, né? Essa que está raleada, recém-manejada, está com 5 anos, quando começou o raleio dele. Esses dias até fiz uma postagem aí, que eu estive lá semana retrasada dessa área, parece ser o outro mundo, né? De um ano para o outro, quanto já mudou a realidade, né, nesse cenário. Aqui na evolução da produtividade, então a gente tem que cuidar do fenótipo, é o genótipo mais o ambiente. Nós temos que cuidar que as plantas, os animais... nós temos hoje melhoramento genético para tudo no Brasil, nós temos os melhores geneticistas, para se dizer, em diversas áreas aí no país. Então, o ideal seria nós darmos a condição do ambiente explorar o potencial do gene, né? Seja em qualquer área, floresta, agricultura, pastagem, na parte da pecuária, né? Então, uma muda de excelente qualidade, sistema radicular íntegro, medições de umidade, temperatura e precipitação, os pluviômetros aí para fazer as medições. Aqui são alguns experimentos que nós fizemos aí em diversos clientes, né, para fazer esses testes aí de espaçamentos, Henk simples, Henk duplo, Henk triplo, anel de Nelder, né, todos esses experimentos aí para nós termos aí os resultados aí ao longo do tempo. Aqui também com relação à questão dos materiais genéticos, de acordo com os anéis de Nelder. Anel de Nelder, para quem não sabe, Nelder ele trabalhou com medições disso para a olericultura na década de 80. O STAP trouxe anel de Nelder para a floresta em 94. E aí nós começamos a desenvolver né, cada vez mais essas metodologias e aprimorar os clones de acordo com cada realidade, com cada região. Então, é uma metodologia que em 0,6 hectares você acaba tendo muita resposta e é muito interessante. Aqui são os experimentos que nós tivemos aí instalados em simples, duplo e triplo, espaçamentos quadráticos, os anéis de Nelder. Cada anel você consegue colocar aí 6 espécies, né, 6 variedades diferentes, então é muito interessante. Você acaba que ao longo do tempo, né, com o decorrer dos anos, aí, dos meses dos anos, você acaba escolhendo materiais já aptos para a região. Aqui, por exemplo, tiveram 3 materiais que seguiram e 3 materiais que já não seguiram com relação à produção e à produtividade posterior. A questão da qualidade de plantio, seja ele manual, otimizado, ou com matraca, ou com plantio automatizado já em máquinas de plantio. Outra coisa que assim, muita gente acaba não atentando, né? A exigência da nossa consultoria, do nosso trabalho, é que todos envolvidos participem, né? Se tiver algum cliente na sala aqui, sabe disso. Não é o produtor, a gente não dá consultoria para somente o proprietário. Se não tiver o gerente junto, se não tiver a equipe de campo junto, nós não damos consultoria. Por quê? Quem executa não é normalmente quem contrata. E acaba que, se nós não estivermos falando a mesma língua, nós temos problema. Então, a capacitação que nós fazemos é para funcionários, no caso, os colaboradores que vão executar o processo, para os engenheiros responsáveis, né, os técnicos da área, para o produtor, para os gestores, né, enfim, diretores, gerentes, tudo. Né? A gente coloca todo mundo na mesma sala, para falar a mesma língua. Porque, até mesmo um exemplo que eu vou dar para vocês, o vaqueiro, nesse caso, nessa foto, acabou participando do treinamento. Ele que rodava mais a área antes de fazer o plantio, sabia até onde estava o formigueiro, entendeu? Para fazer o controle de formiga cortadeira. Então, a gente precisa estar falando a mesma língua. A propriedade precisa comprar o projeto. Se a propriedade não comprar o projeto, se o produtor não comprar o projeto, acaba sendo complicado. O colaborador precisa comprar o projeto. Então, é muito importante você estar falando a mesma língua com todos. Né? Quem acompanha nosso trabalho sabe por quê. Assim você vai ter resultado no campo. Porque senão vira o telefone sem fio, gente. Você fala para um, que fala para o outro, que fala para o outro, quando chegou lá na ponta, meu amigo. Está tudo do avesso. Né? Você falou A, aqui saiu Z lá. Entendeu? Então, não adianta. Isso aí é comunicação no campo, outro ponto de reflexão. A comunicação no campo hoje é um dos piores, talvez um dos maiores gargalos, certo? De produção. É um dos maiores gargalos de produção, tá? Tomem cuidado com isso, quem tem produção ou quem
está, né, levando informação para o campo. Se você não tiver cuidado, vai ter problema, tá? Controle de formiga cortadeira, né? Um problema grave aí que nós temos aí. Não vou entrar em detalhes disso, mas o mais eficiente e o melhor é com isca formicida. Caso não venha controlar com isca formicida, vai acabar caindo no termonebulizador, que não é algo que nós indicamos, que é muito perigoso, é mais delicado, é mais caro, tá? E aí, vindo agora, então, para a questão da correção e fertilização para agricultura, floresta ou pasto. O que vocês acham? Correção é diferente para agricultura, floresta ou pasto? Muita gente faz aquela recomendação, isso aqui é para eucalipto, isso aqui é para pino, isso aqui é para pasto, isso aqui é para soja, isso aqui é para milho. Isso não existe, gente. Correção de solos é para planta. Coloca uma coisa na cabeça. Correção de solos fisiologicamente é para planta. A fertilização, ou seja, talvez a extração posterior, é de acordo, sim, com o cultivo. Isso eu não discordo. Através do quê? Da DRIS. Agora, a correção de solos é para planta. Tá? Nós corrigimos o sistema e aí, através dessa correção que acaba acompanhando posteriormente, através das análises foliares que se faz o LIS. Tá? Então, focado sempre em produção de raízes. Então, quando nós corrigimos o sistema, nós não trabalhamos somente com NPK, encapsulados puros, né? O que a planta precisa? 16 elementos essenciais. E qual o critério de essencialidade? Não pode faltar. Não pode faltar. Tá? Então, basicamente, são 16 elementos essenciais que nós trabalhamos, cada um com a sua funcionalidade, né? Com a sua necessidade pela planta. E quando você equilibra o sistema, corrige os solos com calcário, gesso, fosfato e potássio, você potencializa a utilização de outros nutrientes que já estão no solo. Nós precisamos entender esse processo, né? Essa dinâmica, no caso. Então, basicamente, desde a amostragem de solos, envio ao laboratório, preparo da amostra, análise química, interpretação, recomendação, tudo isso é um processo. Nós temos até um guia de coleta de solos, para fazer a coleta adequada e aí, posteriormente, fazer a recomendação de acordo com essa base de equilíbrio de cargas. A questão aqui da compactação, ou até mesmo do entendimento, nós fazemos trincheiras para avaliar compactação, para avaliar comportamento radicular, para avaliar o perfil do solo, do modo geral. Trincheira é algo, para mim, assim, ela é crucial tecnicamente, né? Então, a trincheira nos dá a visão melhor da estruturação, do comportamento radicular, do teu solo, da tua realidade, né? E é muito importante abrir trincheira em diagnósticos antes de fazer qualquer plantio, ok? Isso é crucial, você acaba tendo um resultado muito bacana das trincheiras, do comportamento radicular, antes, depois, né? Aqui nós temos vários cenários diferentes, né? Você vê aqui imagem aí essa mais alaranjada aqui da região da Lagoinhas, foi lá na antiga Copenera, agora Bracel, lá na Bahia. No dia de campo que nós fizemos lá, outra aqui no norte de Minas, outra aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, outra no Paraná. Então, aqui são 4 estados diferentes que estão nessa imagem, nesse slide aqui, para vocês terem uma ideia, e em comportamentos todos completamente diferentes, comportamentos articulares completamente diferentes. Então, é muito importante você ter esse entendimento para você ver como que você posiciona, não somente os corretivos, o que você tem em matéria orgânica, como é que você vai explorar melhor esse seu solo, abrir a caixa da terra para poder entender o que tem ali embaixo. Às vezes, muita gente olha só para cima da terra, e não está medindo direito, né? Não está trabalhando direito essa medição do que tem para baixo, para poder entender melhor o potencial de produção. Então, a coleta normalmente de 9 a 12 pontos, coleta certificada, baldes de plástico. Não. Gente, um dia eu vi um vídeo no YouTube, um professor da universidade coletando um solo com balde de alumínio. Eu não acredito nisso, mas não é possível, não é possível. Não. Eu não sei que mundo que eu vi, mas assim, baldes de plástico devidamente limpos, tá? Para fazer a coleta estratificada 0 a 20, 20 a 40, com equipamento adequado. A coleta de solos é algo muito sério, gente, muito sério, tá? Baldes de plástico 0 a 20, 20 a 40, para fazer a coleta adequada. Traz de coleta, trado holandês, sonda, quadriciclo de coleta, que são coletas aí, nós fazemos normalmente, bacana até, porque um dos nossos serviços até a gente faz o planejamento da amostragem ou para
o GPS ou para o aplicativo do celular, tem vários aplicativos que você usa, Venza Maps, Maps 1000, até mesmo outros, né? Até mesmo pelo Earth, onde tiver sinal dá para coletar, então não tem desculpa. Você vai acompanhando os pontos de coleta para fazer uma boa coleta de solos, né? E aí mistura depois essas subamostras para fazer uma amostra composta para enviar para o laboratório 300 a 500 gramas. Quadriciclos de coleta em áreas maiores, no caso, né? Nós temos clientes, por exemplo, que acabam fazendo aí reformas de corte plantio, às vezes de 10 mil hectares por ano, 20 mil hectares por ano, pô, tem 1.000 talhões aí de 20 hectares, entendeu? Então, pô, preciso de muita agilidade na coleta para fazer esse processo completo, né? Então, tem muitas formas de você fazer adequadamente esse processo. E caso queira terceirizar, tem pessoal da SPIP que faz um trabalho muito interessante e muitos prestadores de serviço para fazer um trabalho bem sério. Laboratório de análise, como eu falei para vocês, sérios, aqui um espectrofotômetro de absorção de plasma, com a medição aí com né, os nutrientes numa tacada só. Eu acho muito importante você ter essa seriedade no laboratório. Tem laboratório que faz um desserviço até para o setor. Tem que tomar muito cuidado, você está avaliando tecnicamente algo muito importante que é a produção depois. E aí a questão das determinações das doses, né? Então, isso é uma escolha, cada um faz a sua, tá? Nós não trabalhamos com V% INC, para nós essa formulinha aí deveria ser extinta da Academia Brasileira de Produção Vegetal. Nós trabalhamos com equilíbrio de carga de solos, com equilíbrio entre cálcio, magnésio e potássio, já tive muita crítica por isso, não tem nenhum problema. Nossos resultados estão a campo, quem quiser ver, então nós já passamos essa fase de ficar discutindo, tá? Só uma reflexão de novo com vocês. Não é possível que há 30, 40, 50 anos estamos corrigindo o solo com a mesma formulinha, colocando o Rio Grande do Sul ao Pará, no Amapá, da Bahia ao Acre, na mesma panela e fazendo uma mistura e achar que essa fórmula funciona. Você me desculpa, mano. Gente, reflitam. Nós temos aqui na sala, com certeza, pessoas com diferentes idades, com diferentes pesos, com diferentes alturas, né, com diferentes sexos, né, no caso. Então, ou seja, como é que eu simplesmente dou a mesma recomendação para todo mundo? Não pode. A gente precisa ter um pouco de sensibilidade. Essa metodologia que nós trabalhamos, do William Albrecht, de Cornell, é uma metodologia, na verdade, assim, uma metodologia. O William Albrecht, ele foi presidente da Sociedade Americana de Ciências do Solo, em 1939. Eu não estou falando de algo que é novo, tá? Eu estou falando de algo que tem quase um século. É só você buscar a informação adequada. Infelizmente, ela não é aprovada na Academia Brasileira, mas ainda bem que nossos clientes não contratam né, o diploma, contratam a experiência e acaba que os resultados nossos estão no campo. Então, reflitam. Metodologia, equilíbrio de cargas e solo. Tá? E aqui a questão de usar o gesso. Tem muita gente que acaba falando, usa, não usa. O problema é a dose a ser usada. Tá? Muita gente acaba não sabendo fazer a conta do quanto de gesso que deve ser usado para neutralizar o alumínio. É muito importante você usar a dose adequada de gesso para neutralizar o alumínio e disponibilizar a cálcio na segunda camada. Para isso existe conta. E aqui tem até um exemplo de uma área que foi aplicado somente o calcário sem o gesso e uma com gesso. O cálcio em profundidade. Olha só que interessante aqui o cálcio em profundidade. Onde aplicou só o calcário, 1% a 75 centímetros de profundidade. Onde aplicou com gesso, a 75 centímetros de profundidade teve 12%. Tá? Então, são resultados que estão no campo. Você vê até nessa outra imagem aqui também. Né? A ordem de aplicar, calcário, fosfato, potássio, gesso por cima, incorpora, 90 dias depois, subsolagem e plantio. Tá? Então, essa é uma ordem de aplicação no caso. Tá? Aqui a questão do calcário, né, carregando, calcário calcítico, dolomítico, de acordo com nas doses. Aqui é uma área aí numa taxa variável de aplicação, fazenda Clabin, uma área de reforma, tem bastante toco, né, e tudo mais. Aqui é uma área de clivosa. Eu acabei de fazer uma postagem, acho que antes de ontem, eu estava lá na fazenda Eringer, né, no grupo Eringer, lá no Espírito Santo, fazendo a aplicação também em área de clivosa de calcário, gesso, fosfato e potássio, mistura, também acaba aplicando palha de café. Né? Aqui as plantas de cobertura, que nós trabalhamos com mix de plantas de cobertura, então nós trabalhamos aí com mix que acabam potencializando a parte física e biológica dos solos, com mix estabelecidos, né? Bem interessante, um trabalho muito bacana. Né? Tem uma parceria muito forte aí com o pessoal da G-Croppers, a Ademir Calegari também, que é um grande, né, especialista nesse assunto. Trabalhamos já há muito tempo, mais de década aí com ele. É um trabalho bem interessante. Aqui é um exemplo de eucalipto com 2 anos aí com crotalária junto, então é bem bacana.
Aqui com a questão de preparo de solo, então passa um ralo a toco, né? Primeiro corrige, depois você passa, você né, incorpora, ou no caso de área de reforma, rala a toco, porque tem muito toco, né? O rolo faca, desculpa, passa um rolo faca, ou triturador de toco, no caso, tem uns da Pensaur, Neve, vários outros aí, você faz a trituração, e aí subsola e planta. Utilizamos um produto aí com base em nutrientes, né, um MAP com nutrientes e também um bioestimulante, um inseticida para controle de cupim e formiga no início. Tá? Isso somente na raiz pré-plantio, é uma solução que nós preparamos já um pacote tecnológico no pré-plantio aí da área. Tá? E aí, vem para o preparo. Aqui é o Chico do Arador lá de Jabuticabal, prepara aí né, maquinários no setor florestal, bem interessante para fazer o plantio. E aí a questão do plantio sempre reto, nunca torta, nunca para baixo, nunca para cima, né? É para evitar esses outros problemas. Então, esse cuidado na hora do plantio ele é fundamental para evitar esse tipo de situação, né? Cancro de Trifronecta, né? Peão torto. Os solos litólicos trabalhamos com pinos, não com eucalipto, né? Então, aí áreas com 2 anos com pinos, com 4 anos com pinos, né? Experimentos nós temos aí espalhados aí no sul do Brasil, principalmente, né? Com pinos, 6 anos com pinos. Aí o pinos, como eu falei, a média dele é 36, nós temos 45 a 57 cúbicos hectare ano, tá? A campo. Você vê os anéis, aí o pino não mente, né? Olha que legal a correção bioativação de pinos nos anéis de crescimento. Você vê que os anéis eles são homogêneos, você acaba tendo uma homogeneidade muito boa de desenvolvimento aí, e uma casca que está sempre estourando, não chega a acumular a casca quase, é muito legal. Assim. Aqui é uma área lá em Misiones, na Argentina, um cliente nosso que corrigiu os solos, preparou, podou, manejou. Aqui está com 8 para 9 anos nessa foto aqui, e com sistema silvopastoril posteriormente. Né? Essa região tem muito sistema silvopastoril, é muito legal. Tem gente que fala que pinos não dá para fazer isso. Quem falou? É só você diminuir a quantidade. As acículas do pino têm um ator lignina. A fração do micro-organismo que decompõe a lignina está em menor quantidade. Então é só você plantar na hora certa, podar na hora certa, desbastar na hora certa e usar a metodologia certa, que não tem problema nenhum. Plantio com hidroretentor, herbicida pré-emergente sem mecanizado, e aqui depois a gente trabalha com a diagnóstico foliar, fazendo a DRIS. A DRIS existe desde 57. No Brasil existe faz mais de 20 anos em eucalipto, para vocês terem uma ideia. Então, trabalho com a coleta foliar via DRIS aí para fazer detectar o elemento limitante para fazer a aplicação posteriormente aí desses nutrientes, sejam eles... no caso, normalmente pode ser o N, pode ser o K, pode ser até mesmo fósforo, pode ser micronutrientes, se precisar. Né? De cobertura, tá? É outro ponto. Nós fazemos um arranque bacana. Na verdade, sim, nós fazemos uma correção de solos, um arranque interessante e também a cobertura se necessário. Então, nós não fazemos cobertura, nós só fazemos cobertura se na DRIS precisar. É um protocolo também nosso, tá? Aqui com 5 meses, 1 ano, aqui com um exemplo, aqui é um areião, 9% de argila. Meu Deus do céu, eu Rondonópolis aqui. Então foi 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Com 2 anos, aí você vê o vigor das folhas também, né? Feita a poda, ponto vai fazer manejo para uso múltiplo, com 10 meses, 1 ano e meio, a gente já faz a poda. Tirando aí de 30% a 40% a primeira poda, 50% na segunda e até 9 metros no terceiro ano. Então, normalmente com 1 ano, 2 e 3, né? Para eucalipto. Para pinos, acaba tendo uma 4ª poda, porque ele acaba crescendo um pouco mais lento. As ferramentas de poda, aqui é uma área com 2 anos e meio podada, área com 2 anos e meio, aqui entrando já no manejo, né, das áreas com desbaste, com 5 anos, então a gente faz o inventário. E aí a gente acaba aplicando bioativação para decompor essa matéria orgânica, toda essa palhadas, folha, galho, tronco, entendeu? Para decompor, semeamos um pasto largamugado. Então, com 4 a 6 anos, a gente normalmente faz um raleio para a área, para virar um silvopastoril no futuro, né, no caso. Então, a área com 8 anos aí foi corrigida, aí foi podada, foi raleada, bioativada e 8 anos de idade estava com um pasto formado embaixo bem interessante. Aqui a questão de poda e não poda, né? Você vê o resultado aí que você tem aí de área não bem plantada. Aqui é uma história, mas o tempo é curto para eu contar ela, tá?
Teve um produtor que ele fez 60% do jeito dele, desculpa, 50% do jeito dele, 50% do nosso em 2008, né? 14 anos atrás, quando nós começamos a atender lá no Norte do Paraná. E era 60 hectares de cada. Aqui a área dele deu 38 cúbicos hectareano, a área nossa deu 84. Isso em 60 hectares de cada. Tá? A média da nossa área, da nossa metodologia, implantada em 2008, né, foi nessa área, no caso em Rolândia, no Norte do Paraná, deu 84, que é essa aqui. Isso no mesmo dia na serraria, o dia que ele foi cortar. Tá? Então, aqui na serraria, você vê aqui não podada, não manejada e mal plantada, e aqui nossa metodologia. Tá? Então, aqui as pranchas, GPC 23, o material do Laurindo, da Planflora lá de Concórdia, a poda e não poda. E aí, para saber se poda ou não poda, nós temos até resultados aqui de imagens de podada e não podada, da qualidade das toras. Né? O Gabriel da Serf, inclusive, que trabalha com serraria, sempre fala que as áreas que, né, que a gente já tem que são podadas é outra conversa quando chega na serraria. Nós desenvolvemos uma parceria público-privada, lembrar a Floresta, o Ministério da Agricultura, com um cliente nosso do Sudoeste do Paraná, com a Planflora, onde nós temos 5 talhões podados, 5 não podados nesse experimento, e deu... esse talhão aqui tem 81,53 cúbicos hectareano. Quem acompanha nossos postagens, aí a gente acaba postando tudo, porque a vida é bem corrida, mas uns 5% a gente vai colocando o que acontece no nosso dia a dia. No Instagram, eu estive lá nessa área, está com 11 anos, e ano que vem vai fazer corte raso com 12. Uma produtividade que manteve, sabe? 81,53 cúbicos hectareano nessa área aí. Mais que o dobro da média nacional. Nós fizemos 5 talhões podados, 5 não podados. Então, aqui com 4 anos e 3 meses, 4 anos e 5 meses, desculpa, ela teve aí esses resultados, você vê aí de produtividade, né? Potencial de solos, né? 5 anos e 4 meses, olha só a raiz dela, né? Aqui abatemos uma árvore e pesamos ela. Ela deu de DAP médio 27, de altura média 28, e pesamos ela, deu 520 quilos, uma árvore média, que é para fazer o fator de forma no talhão, né? Que o Marcos Lux, são engenheiros florestais que ajudaram a fazer o inventário. Então, foi muito bacana. Aqui, inclusive, é um resultado de um talhão. Você vê o efeito bordadura, né? Que o calcário não aplica normalmente perfeito na linha se você não tiver um bom aplicador. Mas olha o efeito bordadura. Então, aqui é um talhão que foi feito na metodologia, a diferença dos talhões aí, até o vigor das folhas, né? Da área corrigida e bem preparada para outra área. Foi no mesmo dia de plantio, mesmo preparo, mesmo período, né? Com os mesmos materiais genéticos. Sistemas integrados de produção, pelo tempo, eu vou mostrar algumas imagens, eu pedi a atenção de vocês, para a gente já ir meio para fechar. Eu vou mostrar algumas imagens aqui, para vocês entenderem um pouco do ILPF, da Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que nada mais é do que um sistema agroflorestal, é uma metodologia secular, né? No Brasil faz mais de 4 décadas, né? Desde a década de 80, já tem sistemas agroflorestais, silvopastorismo, agro-silvopastorismo, integração silvio-agrícola aí desenvolvida, mas nos últimos 5 a 10 anos o ILPF se tornou uma palavra conhecida no Brasil. Eu mesmo já trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Com a integração do ILPF. Fiz estágio na Votorantim Siderurgia, em 2001 ou 2002, se não me engano, onde eu conheci isso aí, fiquei encantado, né? Norte de Minas, tinham 8 hectares de agro-silvopastoril, João Pinheiro, Paracatu e Vazante, então é um sistema muito bacana, e os resultados são bem interessantes. Então, aqui o sistema projetado, tem sistema radicular diferente, tanto do porte de copa quanto a parte radicular, né? Tanto da floresta quanto da pastagem e agricultura. Aqui a modelagem, né, de sistema e espaçamentos diferentes. Então, renque simples, renque duplo, renque triplo, espaçamentos diferentes para cada cenário, né? Tanto com renque simples, duplo ou triplo, tá? De acordo com o manejo, de acordo com a afinidade, de acordo com o mercado. Se for fazer renque duplo acima, por exemplo, trabalhar em quinconço para não ovalar madeira, que principalmente quem vai trabalhar com serraria ou com uso múltiplo da madeira, nunca plantar renque duplo uma do lado da outra, porque daí ela acaba crescendo, competindo e ovala a madeira, então você acaba melhorando a arquitetura radicular e aérea. Aqui nós temos aí vários exemplos, né? Eucalipto com repolho, melancia e pastagem, aqui com sojas, aqui na Fazenda Madeiro, lá em Palmeira, onde hoje até nessa área aqui tem alface com eucalipto, né? Aqui está o Rogério Nogaroli, essa foto tem uns 12 anos que nós fizemos esse agro-silvopastoril. Aqui uma área em silvopastoril em áreas mais declivosas, então foi feito em curva de nível, né? Nessa imagem que vocês estão vendo com a sombra embaixo, está com 2 anos e meio. Aqui estava com 6 meses nessa imagem do drone. Aqui tem um anel de Nelder plantado também.
Aqui lá no Ricardo Vilela tem cedro com café, né, com 3 anos na foto de cima. Essa que eu estou com a mão aqui está com 5 anos já. E tem uma bem no cantinho que está com 7 anos nele maciço. O Ricardo Vilela trabalha da Bela Vista Florestal, lá de Campbelo. Ele tem aí uma área expressiva de cedro, né, melhoramento genético interessante, também produtor de eucalipto já há mais de 20 anos, então é um silvicultor tradicional brasileiro. Aqui com mogno e café, né? Também aqui com silvopastoril quinconso, CV desencontrado, mantendo as árvores no limpo, sempre trabalho com pré-emergente na linha, normalmente isoxaflutole, ou graminicidas, no caso, dependendo da situação, para fechar ela até pelo menos um ano, deixar no limpo, no silvopastoril, para evitar, depois você acaba roçando o pasto e joga essa semente para baixo das árvores para ela crescer junto, tá? Aqui, né, lá em Guarapuava, na fazenda Capão Redondo, Rodolfo Botelho, foi feito um renque triplo com soja no início, né, 25 metros de soja, 30 metros entre renques, renque triplo em quinconce, e aqui o gado posteriormente, né? Então, desde o planejamento da área, coleta de solos, uma área bem planejada em quinconce. Aqui com ovelha, ovinocultura, né, na pia camerun-icana como pastagem alternativa. Eu vou pedir um pouco da atenção de vocês, porque eu vou passar umas imagens aqui, né, para a gente já ir fechando. Então, eucalipto com milho, trigo, cevada, milho. Aqui, manejo rotacionado, né, sistema rotacionado com pastagem, né? Aqui com lavoura, pecuária e floresta, aí na Batavo, lá em Carambeí, hoje é Frisia, né? Lavoura, pecuária e floresta. Aqui lá em Bandeirantes, nós fizemos com lavoura no início, depois pastagem, em simples, duplo ou triplo. Então, de acordo com o cenário, cada cenário você vai fazer diferente. Aqui com trigo, depois aí veio isso aqui, quando eu fiz, né, esse estágio lá na Votorantim Cirurgia, foi muito bacana a experiência. Eles tinham lá com arroz no início, depois colhendo arroz, soja, né, soja, aí floresta com soja, depois veio a pastagem, né, o Luciano Lage Magalhães, Vicente Silveira, né, pessoas que coordenavam o projeto lá, muito bacana, o próprio eucalipto como cerca, né, o eucacerca, né, aqui com girassol, aqui aquele manejo daquela área lá que vocês viram aí com silvopastoril, então desde o início planejando, né, renque duplo em quinconce, isolou a área, com anuidade já meu passo já né, fez a poda, e com 3 anos você vê o pasto voltando para baixo das árvores, né? Então você fechou 100% da área, como se fosse produzir em edifício, né? Aproveitando cada espaço. Aqui no Queira-Pecan com milho, aí vários modelos, aí eucalipto com equinos, aqui ocupação dos estratos, né? Aqui produção de mel, apicultura, eu sou apaixonado pelo sistema, além de ser apicultor, produção de mel, própolis e pólen, né? Meliponídeos, enfim, é muito bacana, você acaba ocupando bem os estratos. Nogueira Pecan com triticale, pinos com gado de corte, palmito, aí vai, tem muita coisa, né? Aqui com 7 meses aí, MG5 com eucalipto, né? Você vê um período seco, que estava nessa foto 82 dias sem chover, uma Ademir, que é gerente dessa fazenda. Aqui fazenda Triqué do Leonardo Rezende, lá próximo a Juiz de Fora, trabalho fantástico que ele faz lá, com gado de corte, no caso. Então, assim, é um manejo muito bacana, está com 5 anos essa imagem aqui, muito interessante. Aí, os animais, você vê os animais pastando na sombra, né? Aqui com essa fazenda até teve prêmio mundial aí de sustentabilidade. O Léo é um cara fantástico aí, que é um entusiasta até, inclusive, desse sistema. Aqui com pinos e feno, aqui com manejo com hortaliça, com soja, com pastagem, 2 anos de idade, aqui com manejo com pastagem também, fazenda essa aqui é Fazenda Matão, lá em Luanda, no norte do Paraná. Aí manejo com 3 meses, com 1 ano, com 2, com 2,5. Aqui um manejo lá em Uberaba, Machoutal, com recém-plantado e com 2 meses, depois com crotalária, depois com pastagem novamente, né, fazendo Capão Redondo. Aqui já a tora, onde se tem aí com 12 anos, no silvopastoril já dá para cortar raso, né? Então, uma integração que dá um resultado fantástico aí de produção. E aqui, os usos da madeira. Então, você acaba tendo aí a utilização para tudo, né? A gente costuma dizer que a madeira está no dia a dia da nossa vida, né? Tem gente que fala, não usa eucalipto. Cara, você né, desde uma padaria, você compra um pacote de pão, papel higiênico que você usa todo dia, né, guardanapo, papel para filtrar café,
Tem a madeira, né, nos móveis de casa, na porta, batente, todo mundo usa madeira todo dia, né? Para aço florestal, ferro usa, então a gente usa carro, no teu carro tem madeira. Então a gente não sabe, mas a madeira tem muitos cenários do nosso dia a dia, então a madeira está pulsante, né? Ela é necessária para. Tem gente não sabe, até uma curiosidade até para vocês. Sabia que 1 quilo de. Não é dado meu, tá? Da Vipar. 1 quilo de frango precisa de 1,2 kg de madeira para produzir de eucalipto. 1 quilo de frango precisa de 1,2. Diga-se de passagem, a BRF tem mais de 30 mil hectares de eucalipto, né, em 19 unidades. Por quê? Precisa de aquecimento dos pintainhos, precisa de vários utilizações da maravalha para agricultura, estrutura do aviário, você precisa de processamento nas caldeiras aí na indústria, né? Até chegar lá na gôndola do supermercado, 1 quilo de frango, 1,2 kg de madeira. Você tem noção disso? Muita gente não tem noção, né, dessas coisas e acaba não entendendo que a madeira está... Isso é eucalipto, né? 100% renovável. Ela está no nosso dia a dia, tá? Fechando, eu gosto muito desse... Estive lá, também postei recentemente no Instagram, porque o Janir Gomes é um cara que eu tenho uma estima muito grande. Porque ele é um produtor, tem 11 anos esse projeto, e ele tem 4,2 hectares no Círculo Pastoril. E ele fez tudo que a gente falou. Olha que interessante, até, né, tem muita gente que fala, jogou 5 toneladas de calcário, 3 de gesso. O pessoal da região jogou o potássio que eu falei para jogar, jogou o fósforo que eu falei para jogar. E muitos agrônomos da região questionaram ele. Tá louco, não pode jogar tudo isso. E ele está lá feliz da vida, já teve vários manejos, o resultado extraordinário. Falaram, Tifta não vai embaixo do eucalipto, está lá que a Tifta até hoje embaixo do eucalipto. Ele quebrou muitos paradigmas junto comigo, agradeço muito ele, porque ele foi um produtor que confiou muito no nosso trabalho. É um programa de fomento que nós coordenamos no sudoeste do Paraná, e ele foi um dos produtores, nós capacitamos 680 produtores na região. E ele foi um dos produtores que, em 2008, nós começamos o projeto, em 2010 foi implantada essa área, vai fazer 12 anos, então ele está com 11 anos agora, e ele foi um dos produtores que acreditou na gente e fez o que precisava ser feito e virou uma unidade de referência. Aqui está com 1 ano de idade, é um GPC 23 também. Aqui está com 5 anos, o filho dele ele nasceu 2 meses antes do plantio, tá? Então, aqui está com 1 ano, o filho dele no colo, e aqui está com 5 anos, a gente fez já um ralei com 4 para 5, outro ralei com 8, ele falou, agora que vem as toras. Olha que interessante, essa área dele deu uma média só do eucalipto, passava acho que de quase R$4.000 por hectare ano, sem falar no benefício do pasto. Super contente, né? Então é algo muito interessante, aumentou a produtividade do pasto da pecuária em mais de 40%, né, da produção de leite a pasto, né? E aqui está a realidade da região, que é, né, pedra e tudo mais, e a realidade dele. E para fechar aqui essa parte técnica, é interessante que eu falei para ele, ô Jani, até ele inclusive já comprou a propriedade do vizinho, né? Porque quem não se profissionaliza e quem não faz bem feito, vai vender para o vizinho, pode ter certeza, isso é fato. Tá? Quem é do agro, que não faz bem feito ou não se profissionaliza, vai vender para o vizinho. Isso vai acontecer. E eu vi isso lá, fiquei até feliz, porque já tirou essas pedras de baixo aí também. Porém, essas pedras que estavam no vizinho, ele pegou e eu falei assim, enlera isso aí e põe num canto isso aí e tal, mas tira daí, cara, porque aí você aumenta a área de pasto, dá menos laminite, mastite, uma série de, né, problemas que pode ter aí, porventura, na pecuária. Tá aqui ele é Laurizete, a esposa dele, e aí ele foi lá e comprou cimento, fez a estrebaria dele. Ele fez melhor do que eu falei para ele. Falei para ele jogar num canto e ele foi lá e comprou cimento, fez a estrebaria dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Faça o que puder, né, com o que tiver, onde estiver, né? Uma frase aí do Theodore Roosevelt, mas que a gente acaba dando sempre desculpa, né? É um produtor com essas metodologias, não é para quem é grande, para quem é pequeno, ela é para todo mundo que queira fazer a diferença no campo, que queira realmente ter resultado, tá? Então, basicamente, para fechar, será que nós estamos aí usando as metodologias adequadas? Será que a engenharia não foi deixada de lado? Está na hora da silvicultura, da agricultura, da agricultura, da pecuária, da pastagem, ajudar a genética? Não está na hora de refletir antes de usar os pacotes convencionais que nós temos no mercado? Né? Aqui alguns, né, trabalhos que nós fazemos de capacitação, aí, de modo geral. Essas recomendações de solos, para vocês terem uma ideia, a gente cobra hoje em torno de R$250 por talhão para fazer essa recomendação. Talhões até 10 hectares aí, aproximadamente. Ou seja, não dá nem R$25 por hectare para o cara saber exatamente a quantidade que ele precisa de cálcio,
de calcário, gesso, fosfato e potássio. Exata, né? É muito barato você fazer a coisa certa, né? E com relação a alguns materiais que estão saindo do forno, esse ano nós vamos aí tem um material aí de um guia florestal e agro-silvopastoril que vai ser lançado até o final do ano, vai ser entregue também, está repaginando. O ano passado nós fizemos o 2021-22, nós estamos repaginando ele para 23 já e vai ser entregue até o final do ano. Uma planilha de fluxo de caixa e viabilidade econômica nós temos também, um material bem interessante para auxiliar nos trabalhos. E, basicamente, para fechar, gente, muito obrigado pela atenção. O exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Então, por onde quer que você esteja, né, como produtor, como técnico, faça a diferença. Seja um exemplo e faça acontecer. Aqui estão os nossos contatos, nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, também nosso canal do YouTube, que a gente está reformulando. Ele está com algumas novidades que vão ser lançadas em breve, mas aí no Instagram e no LinkedIn a gente vai postando aí de acordo com também algumas visitas de campo. E agora me coloco para as dúvidas, perguntas e o que vocês tiverem. Muito obrigada, Pedro, pela apresentação. Foi muito enriquecedora, cheia de conhecimento, né? Informação aí valiosa para a gente. E agora eu vou abrir para as perguntas, pessoal. E já tem uma pergunta aqui para você, Pedro, do Paulo, perguntando sua opinião sobre a correção de solo com a utilização de óxido de cálcio e óxido de magnésio. Sim, o óxido de cálcio, o óxido de magnésio, eles são óxidos solúveis, né? Eu só não sou a favor de calcário líquido, né? Que isso aí é a maior balela e conversa errada do mercado, né? Calcário líquido não existe, né? Isso aí não existe, tecnicamente até foi comprovado que não existe. Porém, óxido de cálcio e óxido de magnésio são óxidos solúveis. Nós temos exemplo disso, né? O Geox, que é muito utilizado, né? Marcas comerciais, outras empresas que têm esses produtos, né, como acho que a Polifertilizantes, a Orogran, que são empresas que têm óxidos solúveis, óxido de cálcio, óxido de magnésio. Então, basicamente, tem já um produto estabelecido para o mercado para funcionar. O que muda é a conta, né, Paulo? Então, quando a gente faz, o que a gente normalmente pede, quando eu falei até das recomendações nossas, a gente vem a análise. Nós pedimos os percentuais de CaO, MgO, PRMT e PN. Então, de acordo com esses percentuais do insumo que o produtor vai usar, nós fazemos aí a recomendação adequada. Então, por exemplo, CaO e MgO, você vai acabar tendo uma quantidade menor, porque ele está concentrado, né? Vou dar um exemplo 6, quando você joga o carbonato de cálcio, o carbonato de cálcio é CaCO3. Na reação química do solo, o CO2 vai para o meio, então você pensa assim, CaCO3, o CO2 vai para o meio, não estou com nada, um quadrinho aqui para rabiscar. O CO2 vai para o meio, dióxido de cálcio, e aí acaba ficando CaO, né? Quando você joga carbonato de cálcio. Aí o CaO vai reagir com os pectatos, né, na pectina, e aí vai formar a celulose. Olha que legal, porque daí ele joga o oxigênio, gruda nas hidroxilas, né, que reage com as hidroxilas, no caso, né, mas neutralizando, virando água, e o cálcio acaba fazendo essa ligação. Por isso que acaba sendo estrutural. O cálcio é fundamental para a estruturação da planta, né? Por isso que o eucalipto eu acho que o eucalipto precisa só de NPK, o eucalipto precisa de cálcio, magnésio, potássio, fósforo. E o nitrogênio a gente dá um jeito de usar o máximo que tem no ambiente, tá? E, evidentemente, se for necessário, na folha, você coleta a folha, faz a driz, se precisar, a gente coloca, tá? Perfeito. A gente tem também um comentário do José Alfredo, te mandando um forte abraço e parabéns, falando que foi excelente. E também tem uma pergunta dele, que eu acho que você já respondeu. Ele está perguntando se o seu livro sai esse ano. Até o final do ano, Então, essa história do livro foi um negócio maluco aí que aconteceu conosco, e esse livro a gente fornecia como guia para clientes nossos, né? Então, tem vários guias que nós temos: guia de solos, guia de muda, guia de plantio, guia de poda, guia de inventário, né? E aí, em 2018, começou essa história aí do cara
virou e falou: pô, Pedro, me vende um material aí para dar um suporte para a gente e tal. Eu falei: ó, tem alguns materiais. Então, de lá para cá, a gente começou a bolar a ideia desse livro em 2020, a gente começou a escrever e compilar. Em 2021, a gente lançou 100 unidades, vendemos toda e agora a gente está atualizando ela para entrega atualizada. Então, nós tivemos alguns ajustes, algumas melhorias que nós fizemos já nos dias ao longo do tempo e agora a versão 22, 23 vem até dezembro, vai estar na mão de vocês aí, tá? Bacana demais. E para a gente fechar, Pedro, você comentou que não usa manejo convencional, né? Um manejo mais diferenciado. Qual a sua visão, falando em nutrição de plantas, sobre acompanhamento dos resultados a partir de uma análise de solo convencional, né? Que a gente sabe que os extratores, por exemplo, foram definidos e calibrados com base em fertilizantes convencionais. Eu pergunto isso porque a gente esbarra muitas vezes com pessoas muito presas, né, a esses resultados dessas análises convencionais e não enxerga o sistema como um todo, não faz outros tipos de análise, né, principalmente quando começa a inserir esse manejo diferenciado. Qual a sua visão sobre isso, né? Colocando aquela pergunta que você colocou também no final da apresentação, estamos usando as metodologias adequadas? Olha, eu até fiz um comentário aí que quem não se profissionaliza, ao meu ver, vai vender para o vizinho, brincadeiras à parte, né? Mas as pessoas que não estiverem abertas, eu vejo em vários cenários do Brasil que estão tendo muito problema de campo. Então, não tem como se ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. O copia e cola não funciona mais. Então, não tem... você olhar para o vizinho e achar que vai copiar dele, vai sair tendo os mesmos resultados, não vai, entendeu? A gente vê o quanto é difícil. Agora, você imagina assim, ó, até é interessante que você colocou. Você imagina se a pessoa vai, às vezes, coletar o solo. Ela não coleta direito porque ela não tem uma ferramenta adequada. Olha uma crítica para o setor. Tem gente que tem uma máquina de 1 milhão para colher ou para plantar, um trator, né, 2 milhões, não tem um trato de coleta de solo. Não tem uma sonda, 2 balde. Né? Então, alguma coisa está errada. Né? Aí ele envia para o laboratório, qualquer laboratório, o primeiro que aparecer na frente, inclusive o mais barato. Ele acha que a análise é caro. Né? Então, vamos lá, a análise hoje laboratorial, por análise, né, 0 a 20, 20 a 40, ela vai variar de 20, 15, 20 reais até 89 reais, análise completa. Aí o cara pega uma básica hoje, está em torno de 50 reais, uma bem feita, no laboratório bom, ele prefere o de 15, 20 reais, em vez de pagar o de 50, entendeu? Que é melhor, é mais confiável, mas no manejo dele não é nada, é um negócio ridículo. Se ele fizer conta da coleta e da análise laboratorial, não dá nem 1% do custo de produção, tá? Vem aí vamos lá. Então, ele não coletou direito, não mandou para o laboratório direito, vai e faz uma recomendação com base em V%. É outra fonte de erro. Você está somando cálcio, magnésio e potássio na CTC e verificando se aquela soma dá certo, se joga calcário ou não. Olha outra fonte de erro, tá? Que é a metodologia adequada. Aí ele cai para outra fonte de erro, por exemplo, né? Que são os fornecedores. Então, um exemplo, você tem lá nos quadros de fornecimento, você acaba tendo lá o calcário, gesso, fosfato, potássio, enfim, todos os fornecedores de corretivos de solos. E nesses fornecedores de corretivos de solos, se você não tiver também a informação adequada, o percentual de CaO, MgO, PRMT, de acordo com o fornecedor, por exemplo, de acordo com o corretivo, você acaba usando aí uma quantidade absurda de diferença de nutrientes, entendeu? Então, um exemplo, eu tenho calcário, você vai jogar um percentual, mesmo calcário é calcítico, ou é dolomítico, certo? Ou magnesiano, não sei. Mas a diferença dá, às vezes, de 3 toneladas para 6, porque ele tem uma PRNT mais baixa, porque ele tem um percentual de cálcio e magnésio mais baixo. O que é, então? É o fornecedor do insumo, certo? E que são as garantias do que está comprando. E aí a outra fonte de erro é a aplicação. Então, olha só aí, do manejo convencional que é copia e cola, quantas fontes de erro que a gente pode levantar. Né? E aí aí vem tecnologia, né, Ana Clara? Eu acho que assim, vocês estão aí com uma proposta legal, eu acho muito interessante, né?
Você sabe que eu acho interessante, fui convidado para falar que, né, a Verde tem os produtos dela, mas né, o pessoal já sabe que a gente tem a nossa linha de raciocínio e eu não tenho problema de falar, não tem, né, rabo preso com ninguém, né, Ana Clara? Então a gente fala todas as verdades. Mas eu gosto muito, eu acho muito interessante os produtos da Verde, porque eles não têm essa base química, é uma fonte natural, né, uma fonte orgânica, daria para se dizer, rocha moída, né? Um resumo, você está jogando solo no solo, né? Mas com essa base do potássio em 10% e sem o cloro. Tem gente que pergunta assim, Pedro, tem uma forma de se adubar sem o cloro? Eu falei, você não conhece a Verde? É que, pessoal, vocês estão ainda, né, entrando no mercado. Mas eu acho fantástico. O exemplo que eu dei do KCl para vocês, se o cliente tiver condições de comprar da Verde, eu acho muito melhor. Não é questão de merchan, não. Eu não estou jogando cloro, que mata fungo e bactéria em piscina. Imagina os fungo e bactéria, que são positivos e bons no solo. Né? Eu tenho o exemplo do Marcos Diogo, eu gosto muito dele, né? Ele trabalha já com a Verde há muito tempo. Que ele trabalhava. Está aqui o Marcos, acho que aí. Citando ele, que, né, usa há mais tempo aí os produtos da Verde, e ele tem respostas fantásticas nas experiências que ele teve, né, lá em Mineiros, de manejo de solos com os produtos de vocês, né, tem trocado ideia, né, a respeito disso, e eu acho muito legal o trabalho que ele, né, fez mostrando isso. Né, a gente conversa aí a respeito desses assuntos, porque é isso, você usar a tecnologia no mercado. Tem gente que fala assim, será que eu preciso ficar dependendo, resumindo, será que eu preciso ficar dependendo tanto da guerra da Ucrânia? Será que eu preciso ficar dependendo tanto lá de fora? Se eu tenho calcário, gesso, potássio aqui no Brasil, fontes positivas de fósforo, nós temos aqui adubos verdes, plantas de cobertura, nós temos aqui bioativação em micro-organismos, e por que nós não podemos usar tudo isso? Será que tem que ficar dependendo do povo que está brigando lá fora? Né? Eu fui chamado, faz um tempinho aí, o pessoal do Ministério da Agricultura, da parte das plantadas, para trocar uma ideia a respeito de alguns assuntos, e um deles era esse, né, com o Fernando Castanheiro, do MAPA. As opções que nós temos no mercado para substituir os problemas, né, que é a importação de NPK. Ele já sabe que a gente trabalha há muito tempo com outras tecnologias e metodologias, entendeu? Então, para mim não tem volta, tá? O futuro é a pessoa se enquadrar ou vender para o vizinho. Infelizmente, talvez seja, né? Então, é isso, né? Um abração até para o Marcos Diogo, que está aqui na sala aí. E uma pessoa que tem um trabalho fantástico aí com né, os produtos da Verde. A gente sempre discute, né, essa parte da produção, deixar né, falando do Marcos Diogo, a gente conversou já bastante a respeito disso, deixar a natureza, né, Marcos, e quem está aqui na sala, né, explorar a natureza, ela é muito fantástica. Quando você joga, quando fala do K-Forte, você não está jogando só o potássio, né? Você está jogando muita coisa. Tem outros nutrientes aí, tudo mais. Então você acaba tendo uma fonte orgânica de produção, né? Eu lembro que eu conhecia o K-Forte, conhecia a Verde, quando eu fui fazer uma recomendação para uma área de um cliente que produz leite orgânico, que é uma área lá do Marcos Palmeira, lá no Rio de Janeiro, e ele faz leite orgânico, precisava de produto orgânico, né? E aí que eu conheci, né? Faz alguns anos, acho que uns 4, 5 anos mais ou menos, não lembro direito, mas por aí, acho que uns 4 anos talvez. E aí eu conheci, 4 ou 3, não lembro direito agora, mas enfim, aí que eu fui conhecer. E eu achei, pô, que interessante negócio, não tem cloro, velho. É a única coisa que eu não gostava no KCl, né? Porque daí eu tô jogando, evidente, daí o cara vai avaliar frete, uma série de fatores. Mas, gente, vamos começar a abrir a caixa da terra. A natureza é fantástica, a natureza é maravilhosa. Só a gente abrir a caixa da terra para poder explorar o máximo que ela tem, entendeu? Para dar. Se nós trabalharmos com menos ida e com mais vida, a gente vai acabar tendo maior produtividade. Tá ok? Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa aí, alguma outra pergunta, estou à disposição. Não, só temos o comentário do Marcos, falando: valeu, Pedro, obrigado pela referência. E também o comentário da Lana, falando que foi extremamente enriquecedora a live, cheia de conteúdo bacana, parabéns pelo trabalho impecável, pelo fortalecimento do sistema ILPF
e por levar o conhecimento sobre a importância do uso de micro-organismos para a saúde dos solos. Com Legal. isso, com esses comentários bacanas, a gente fecha a live. Pedro, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente sempre tem uma troca muito enriquecedora, né? E tá convidado aí sempre que quiser voltar com a gente, tá bom? Show de bola. Eu que agradeço a atenção de todos. Só que eu vou fazer uma provocação, porque acho que com o tempo a gente vai ficando um pouco mais, acho que assim, direto, né? Gente, nada adianta vocês assistirem isso aqui e não colocar em prática, tá? Tem aqui, né, 20 e tantas pessoas ainda na sala, né? Tivemos mais de 30 pessoas ao longo da apresentação. Se cada um aqui começar a colocar em prática essas mudanças positivas, a gente faz um Brasil excepcional. Mudar, o bem, ele está aí. Então, vamos multiplicar. Né? Eu sei que muitas vezes é difícil, você bate muito de frente, né? Eu até comentei do Marco, porque a gente já discutiu sobre isso, porque você vai contra as metodologias convencionais, não, é sempre os pacotes convencionais, viu? A gente precisa se unir, gente, começar a praticar, começar a fazer. Nada adianta a gente ficar aqui 1h30 conversando se nós não colocarmos em prática tudo isso e começarmos a ter esses resultados. Porque assim como dizem que a má notícia ela roda rápido, a boa também, tá? Então, eu acredito que, né, nós vamos multiplicando vida, fazendo bem e usando engenharia e ciência na prática. Então, contem conosco no que vocês precisarem. Agradeço imensamente o convite, viu, Ana Clara? Sempre que vocês estiverem aí, a gente pode, que é corrido 1h30 para falar, a gente pode até talvez focar numa próxima apresentação em assuntos mais pontuais, específicos aí com vocês, né? Mas agradeço imensamente, me coloco à total disposição e no que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado a todos, parabéns por estarem aqui até agora, assistindo aí também, né, e compartilhando, e estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos.